Está no ar o Frequência RP. Olá, está no ar o Frequência RP, um programa produzido pela equipe de Relações Públicas da Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Hoje falaremos sobre os nossos professores. Eu sou André Gomes e eu já dei aula de informática para a terceira idade. Eu sou a Jéssica Fabro e eu adorava brincar de professora quando era criança. Monique Matos e eu odeio ser puxa-saco. Natália Jacques e eu sou professora e adoro alunos gentis. Qual é o seu professor preferido? Você é puxa-saco? Qual o que você menos gosta? Ainda teremos o som da banda Dom Alcatre. E fique por dentro de nossa dica de filme. Debates. Outubro é um mês cheio de comemorações. Entre elas está o Dia do Professor. Este que nos ensina e contribui tanto para o nosso crescimento e conhecimento. E aí, qual é o professor que marcou na infância de vocês? Vocês eram puxa-sacos? E qual o que vocês mais detestavam? O professor que mais me marcou foi a professora da primeira série. Lembro dela até hoje, tem algumas fotos. Até quando a gente vai fazer e-mail, ou quando a gente vai fazer cadastro em algum lugar que pede senha, tem aquela pergunta secreta que pede, qual o nome da primeira professora? Eu sempre escolho a primeira pergunta. Sim. Porque é uma coisa que me marcou bastante, assim. Minha professora do prézinho era minha vizinha. Então, ela é minha conhecida, assim. Então, ela também me marcou bastante, assim, mas eu não lembro o nome dela. Como marcou! Sabe? Eu lembro do rosto dela, tudo, e do jeito dela, das aulas dela. Isso que foi no prézinho, mas o nome dela exato eu não lembro. Começa com A. Eu acho. Não lembro. Mas teve uma professora também da primeira série que também ela me marcou bastante, porque foi quando começou todo aquele negócio de bullying, sabe, na minha vida. Sofreu bullying, Nath? Um pouquinho eu sofri. Do colégio. Quem nunca? O meu professor preferido foi, eu acho que era primeiro ano, no segundo grau, que era o professor Ney, de Física. Ele foi a primeira pessoa, e aliás o único professor que eu tive que conseguiu transformar alguma coisa de exatas, como física, em algo interessante. A minha professora, assim, que marcou bastante minha infância, foi da segunda série, assim, a Maria Zilá, e da quarta série, a Tânia. Marcou bastante, assim, na quarta série, a gente andava em várias gurias, a gente tava sempre brigando, assim, a gente se adorava, mas a gente sempre tinha aquelas brigas de criança. Então a gente ia pra secretaria e ela ia junto e xingava todas nós, assim. E ela adorava a gente, mas ela xingava e dizia, não, porque tu tem que parar de fazer isso, porque tu para de ter ciúmes dela, para. Daí, tipo, era sempre assim, sabe? Era uma briga muito infantil. E era muito legal, assim, marcou muito a quarta série, foi muito engraçado. Foi muito legal. E no meu prezinho, a professora, eu lembro muito, ela chamava nós de My Flowers. Nossa, que bonitinho. Ela adorava a gente, nossa, era muito engraçado. E ninguém falou qual professor detestava, né? É melhor nem comentar. Esse é o segundo turno. Não, e ninguém falou se era puxa-saco ou não. Não é que, olha só, não é que eu era puxa-saco nem nada, assim, sabe? Mas tinha professores que eu tinha um carinho a mais, sabe? Eu não sou puxa-saco, professorinha, bebê, sabe? Põe o professor lá nas alturas. Mas, assim, eu me sentia melhor com aquele professor, na presença daquele professor, do que de outros, sabe? Eu também. Não é uma questão de ser puxa-saco. Eu também. Eu nem sei. Não posso dizer que era puxa-saco, assim, sabe? Eu também não era puxa-saco, mas se eu pudesse fazer um agrado, assim, eu faria. Eu já não dava um agrado, eu já dava, tipo... É que tem uma coisa, mais pra meter pau e xingar os outros, sempre tem pra fazer um agrado pra alguém que realmente tá ali, que tá interessado, fazendo um bom trabalho, isso aí nunca tem. Então, acho que tem que valorizar isso. Que quando a gente é criança, tipo,
Quando é criança, até outubro é o mês das crianças, tô falando. Mas quando a gente é criança, assim, a gente gosta de agradar, assim, até os professores... A maioria das crianças gostam muito. Eu vejo até, às vezes... Às vezes não é um puxa-saco, às vezes é uma coisa natural, é uma coisa da criança querer agradar e aquela coisa de, professora e tal. Porque, querendo ou não, o professor é a tua segunda base, a família em casa, e depois tu sai de casa, tu tá na escola. E principalmente quando tu é criança, principalmente a menina, ela sonha em ser professora e brinca de escolinha e quadro e giz. Nossa, eu adorava. Tinha meu quadro, ensinava meu vizinho as continhas, escrevia. Eu tinha colegas que chamavam a professora de tia, sabe? De tia. E às vezes tu tá no colégio, assim, já aconteceu comigo de, sem querer, chamar a professora de mãe, sabe? Sim, isso já aconteceu. Sim. Ô mãe! Mas era ossora, sabe? Será que isso era um elogio, de certa forma? Pois é, porque daí a gente tava tão ligado, assim, com o professor que acontece, sabe? Não sei te explicar, mas sem querer, sabe? Soltava ô mãe. Às vezes passa mais tempo na escola do que no casa. No pré, se eu não sentasse perto da professora, eu chorava. Ai, bem teu tipinho, né? Eu chorava. Aí, tipo, porque eu tinha que sentar perto, porque eu não conseguia ficar na escola sem minha mãe no começo. aí eu sentava, como que eu me acostumei? Tu nunca foi pra creche? Fui um tempo, mas pouco tempo. Aí eu fui pra escola e aí pra mim me acostumar, eu sentava perto da professora. Aí eu substituía a minha mãe, por exemplo, pela professora. Aí um dia chegou a diretora e me trocou de lugar. A Jéssica abriu o berreiro. Meu Deus do céu, abriu o berreiro. Eu só fui começar a me acostumar, assim, a não chorar e me acostumar sozinha, assim, na primeira série. Mas no pré foi difícil pra mim, assim. Aí eu ficava com as minhas amiguinhas, assim, mas na sala eu tinha que ficar perto da professora. Professora ali e eu sentada perto. Grudada na perna. Que nem eu, tipo, na primeira série. E eu tinha mais colegas, assim. Na primeira série era uma briga pra ver quem sentava na frente. Que o pessoal que sentava no fundão, uma vez me botaram no fundão, eu comecei a chorar também, sabe? Eu não gostava de fundão. Hoje em dia você só quer sentar no fundão, né? Mas também esse negócio de puxa-saco é muito relativo, sabe? Porque, às vezes, tem um aluno que é mais interessado na aula e no conhecimento, que o professor passa a gostar mais desse aluno, porque é o que o professor quer, sabe? Alunos que aprendam, sabe? E o professor passa a gostar mais desse aluno. Então, fica aqui negócio, fulano de tal é puxa-saco. Mas, na verdade, a pessoa só tá ali, tipo, querendo aprender, sabe? Sim. Bom, eu já comecei o programa dizendo que eu não gosto de ser puxa-saco, então eu acho que eu nunca fui puxa-saco. Não sei. Puxa-saco, acho que também não. Eu também. É que eu acho que o puxa-saco é aquele que faz por fazer, entendeu? Por interesse. Por algum interesse. Tentar se dar bem na coisa de alguma forma. Por interesse. Não se ali ali pra natural, assim. Eu admito que já fiz isso pra tentar adoçar um professor que... E continua fazendo, né? Não, pior é que não. Só com algumas pessoas que eu acho que eu preciso adoçar. Quando são pessoas que são mais... Aí tu tenta levar na boa, assim. Tu conversa, tu ouve o professor... tu tenta fazer algum agrado, não que seja um puxa-saquismo, é que, cara, tem gente que ou tu tenta levar na boa, assim, ou tu acaba querendo enforcar o professor. E acho que todo mundo já teve um professor que quis, não digo enforcar, mas talvez decapitar, dar uns tirinhos, uma coisa assim. Eu não gosto do professor que faz bullying contigo. Esse aí é o pior tipo. Esse aí é o mas pior. quer que eu te diga eu já tive um. Qual é o professor pior do que o que faz bullying? Professor novo, tá? Me explico. Aquele professor, por exemplo, aqui na faculdade eu já passei por alguns assim. Professor que tá recém entrando e quer mostrar serviço. Tem uns que levam isso tri bem. Mas tem uns que eles viram um pé no saco. Tudo o cara faz 20 provas, tem 20 trabalhos. No final tu nem aprende tanto quanto tu poderia aprender se ele estivesse levando a coisa de um jeito mais soft, mais preocupado com o aprendizado e menos com nota. Mas professor que faz bullying não serve pra ser professor. Vocês ainda veem os professores do ensino fundamental e do médio? Eu encontro alguns, às vezes, assim, raramente. Às vezes eu encontro no almoço, perto da minha casa. Eu tenho uma facilidade maior de encontrar porque o colégio do ensino fundamental que eu estudei é na rua da minha casa. Então, de vez em quando eu encontro. Sim, como eu vim de uma cidade pequena, assim, não tão grande... às vezes eu encontro alguns do ensino fundamental e do médio. Até uma professora minha
é a mãe de uma amiga minha, então, claro que eu vou encontrar ela. E tem alguns no Facebook, assim, sabe? Aqui, dessa cidade agora que eu tô morando, que é em Gravataí, eu vejo muito raramente. Eu tenho uma que é minha vizinha, mora na mesma rua que eu, só que assim, ó, muito pouco eu vejo ela. Em função dos horários, né? Ela sai de manhã pra trabalhar e eu saio de tarde e eu volto só de noite, sabe? Daí é difícil se encontrar mesmo. Eu também, eu encontro seguido por aí. Ô, Nath, diz pra nós um pouco da tua experiência, já que tu é professora, não é Só- fácil, né? Já me contou Não, umas histórias. não é fácil. Bah, a gente tem que aturar cada pepino, assim, eu te contar. Às vezes tem que aturar mau humor de aluno. Às vezes o aluno tá falando errado, tá fazendo a coisa errada, e tu tenta corrigir ele, e ele fica... Ainda mais pra Pena geração dele. de hoje em dia, né? Eu Aham. acho que tá cada vez pior. Ainda mais que a um Nath dá aula de comportamento. inglês, né? Aí É. tem que ter mais paciência. Sim, daí, às vezes, o aluno... Eu tenho que ter muita paciência, assim. E eu não sabia que eu tinha tanta paciência, porque quando eu ia ensinar alguma coisa pra minha mãe e pro meu pai, eu perdi a paciência de primeira, assim, sabe? Eu explicava, se eles não conseguiam fazer daquele jeito, eu já não conseguia mais explicar, sabe? Ah, mas isso com mãe e pai é normal. Pois é. Com gente que é de casa, é assim. É assim. Daí, depois que eu comecei a dar aula aqui, eu tive Tu paciência. aprendeu a ter Eu paciência. aprendi a ter paciência. Tu é obrigada a ter Sim, eu sou paciência, obrigada a né? ter paciência. Daí eu sento com o aluno e eu explico quantas vezes for preciso, né? Mas tem alunos que eles realmente ficam muito irritados quando tu tenta corrigir eles. Tipo, eles estão falando errado. Daí tu tenta, olha, vamos tentar assim, ó. Repete junto comigo. Daí tu sabe, tu bem calmo. Daí o aluno já fica impaciente e já não quer mais fazer, sabe? E acaba ficando irritado contigo. É, assim. e além disso, tem caso de aluno que realmente não quer estudar e tá ali Sim. pelos pais, obrigação. Sim, exatamente. Aí fica mais difícil ainda, É, né? tem Porque alunos não tem assim- respeito. Sim, não tem nenhum respeito. E eu tive, assim, também alunos crianças, assim, que, verdade, o que essas crianças vão ser? O que vai ser no nosso futuro? É, não tem cabimento. E tem alunos que são muito bons mesmo, só que tem preguiça, sabe? Eles só vão se dar conta que eles vão precisar de um idioma quando eles Quando vão precisar. precisar. Quando realmente precisar. Quando realmente lá precisar. fora. É. Quando vai querer fazer alguma viagem, alguma coisa assim. Ou algum trabalho pra faculdade, talvez. E daí, sabe, daí acaba atrapalhando a turma. Ou até mesmo uma vaga de emprego, né? Porque hoje em dia é hoje em essencial. dia é essencial. Hoje em dia, inglês, nem bota assim, é desejável ter inglês. Hoje em dia já é uma obrigação, obrigatório, sabe? Vocês notam a diferença dos professores da escola com os da universidade? Nossa, muita diferença. É muito visível, assim. Na escola parece que tu tem uma pressão maior e tu tem que fazer aquilo, porque senão tu vai receber bilhete da diretora, tu vai pra direção, vão chamar teus pais e tu se preocupa com uma nota no boletim. E na universidade, não. Na universidade é tu por ti, pelo teu futuro. Os professores, tu faz ou tu não faz, o problema é teu, tu tá pagando pra estar ali. E o interesse é teu, entendeu? Então só depende da gente. E eu acho que é até mais tranquilo, assim, porque não tem aquela pressão. Tu tá ali, tu tá pagando, tu tem que te esforçar. Sim. Vai aprender É, a os ser professores- independente. Sim. Mas eu vejo alguns professores bem esforçados, que eles puxam. Eu noto bastante semelhança com alguns professores Mas nem Com- se compara com o com meu- o colégio. com o meu ensino médio. Eu tenho uma professora que ela me lembra o ensino médio, ela tá ali puxando, sabe? Ela quer que a gente vai. Tem aluno que não tá entregando coisa, ela diz, tu vai rodar na cadeira. Ela vai lá e puxa, sabe? Mas tem professores que não estão nem aí, não avisam e não mas estão uma nem coisa aí. é avisar, outra muda coisa é fazer bastante. cobrança. Sim. Não é que nem Eu no acho que ensino o professor médio. pode, e Em- até deve, dar um escola. toque. Ó, fulaninho, te liga aqui, ó, tu tá com... Porque é muito mais normal, até pelo que eu vejo, assim, o pessoal reprovar por excesso de falta. Sim. Sim. Aí o professor sempre avisa, já tá Ó, no limite, tu já tá esgotando. com 3 Sim. faltas, mas uma tu já era. E aí, tipo, Sim. avisar é normal. Mas o professor tava ali pra dar aula, né? O aluno que não foi. Se o aluno não Sim. foi, sinto muito. O professor até pode ser legal e avisar, mas ele também pode se fazer de louco e não dizer Sim. nada. E só chamar lá pro grau C. Mesmo porque aqui na Unicinos, a gente tem o Minha Unicinos, que a gente tem lá todo, né? Alguns professores não A colocam. gente pode acompanhar Só tudo, né? pra quem tá ouvindo não sabe, o Minha Unicinos é um sistema onde a gente tem controle de notas, Faltas, de faltas e trabalhos, financeiros e e provas. tudo mais tudo. que tem a ver com a faculdade, a gente pode verificar ali por dentro. Isso.
Daí a gente tem ali. Tem alguns professores que realmente não colocam ali. Eles só vão colocar, acho que no fim, sei lá. Mas eu acho que cada um sabe. Mas os professores sempre dão os cronogramas, né? De aula, o dia que vai ter prova, vai ter trabalho. Às vezes modificam, mas os professores, geralmente, comigo nunca aconteceu de ser surpresa. Então sempre foi tudo bem avisado. E então eu acho que cada um tá por si, sabe? Eu acho que aqui é realmente quando tu realmente se torna adulto, tu tem tuas próprias responsabilidades, né? Então, cada um por si, assim. Eu tenho uma professora que troca o cronograma de aula uma vez por semana. Meu a gente só Deus. sabe a aula seguinte, na prática. Qual a importância do professor na vida de vocês? Cara, eu acho que um bom professor é tudo, sabe? Eu acho que um professor pode ser a diferença entre tu resolver seguir uma carreira ou resolver largar aquilo e ir para outro lado completamente diferente. No colégio, um mau professor pode fazer tu achar que aquilo Que não lá gosta da matéria. é genial pra tua vida. Ou exatamente como tu disse, ou não gostar. Tipo, muita gente não gosta de matemática, de física, química, todas essas coisas, que pra mim, a grande maioria delas são até bem chatinhas, tá? Por quê? Porque o professor era um porre e não sabia dar aula, tá? Eu tive um professor de física que me fez me interessar um monte. Eu, por muito pouco, não fui ser físico, entendeu? Fala, Monique. O professor e sempre vai ser um exemplo. Mas é lamentável tu ver a situação de hoje em dia, com o salário e greve, e governo. Cada vez menos tem menos gente. E agora que eu vejo nos professores. Eu vejo que antigamente ser professor, nossa, é como se fosse ser um médico, entendeu? A pessoa tinha uma autoridade, assim, gigante. E hoje em dia não é valorizado. Não é valorizado e as pessoas não querem mais ser. Sim, as pessoas não têm interesse justamente por toda essa função de greve, salário e alunos que não têm educação em casa. Sim. Mas a importância pra mim é muito grande. Pra mim, depende de como é o professor, justamente como o André estava falando. Muda o meu interesse, assim. Por mais que eu vou correr atrás daquilo que eu quero, mas depende de como o professor dá aula, muda o interesse, muda o jeito da aula. Porque ele que leva, né? Que tá ali na frente, tá sendo o exemplo e ele é base, assim. Bom, eu saí do curso de informática por causa de uma professora, assim. Ela conseguiu destruir a imagem do curso pra mim. Tá, isso no segundo semestre. Foi aí que eu vim pra comunicação. Encerramos o debate ao som da banda Dom Alcatre, com a música Decisão. Passou e eu já não disfarço. Há memórias que consomem e outras que me acolhem. Onde quer que eu vá, onde quer que eu vá. Sendo bom ou não, você fez sua decisão. As lembranças que ficaram sempre vão durar uma vida inteira em qualquer lugar. Onde quer que eu vá.
passou e eu já não disfarço. Há memórias que consomem e outras que me acolhem. Onde quer que eu vá, onde quer que eu vá, onde quer que eu vá, onde quer que eu vá. Falando em bandas, A banda Dom Alcatre é composta por John Vito na guitarra e vocal, Wagner Cheiroso no baixo, Matheus Garcia na bateria e Bruno Araújo no piano e órgão. A banda Dom Alcatre surgiu em 2010 como um trio. John Vito e Wagner convidaram o baterista Matheus para juntar-se a eles e dar continuidade aos projetos que começaram naquele ano. Com o propósito de tocar músicas próprias, 2 singles foram lançados, Padrinho e Antes de Dormir. Em 2012, após alguns shows como trio, a banda passou a contar com um novo membro nos teclados, Bruno Araújo. Desde então, a Dom Alcatre vem fazendo shows pela região metropolitana e capital, tocando suas músicas e covers com a participação de Gabriel Tassinari na gaita de 8 baixos e harmônica, e também Juliano Cacheles no mandolim. Você pode escutar as músicas no site soundcloud.com/Dom Alcatre. As influências da banda são Rolling Stones, The Beatles, The Who, The Clash, Led Zeppelin, Elvis Costello, Pink Floyd, Jimi Hendrix e Ramones. O contato com a banda pode ser feito pelo e-mail domalcatre@gmail.com ou pelo telefone, prefixo 51 8572 4401. Você ou algum amigo tem uma banda? Quer ouvir ela aqui? Então escreva para frequenciarp@unisinos.br. Agora fiquem com a música Antes de Dormir. Em dias assim, eu me cobro muito. Eu me cobro por ela, eu me cobro por tudo. Antes de dormir, só quero pensar em tudo que eu passei e o que eu vou passar. Ao seu lado, sei que vou estar enquanto durmo no mesmo lugar, sonhando com tudo que vamos passar.
Fique por dentro. Assista ao filme Gonzaga de Pai para Filho. Um pai e um filho, 2 artistas, 2 sucessos. Um do sertão nordestino e outro carioca do Morro de São Carlos. Um de direita e outro de esquerda. Encontros, desencontros e uma trilha sonora que emocionou o Brasil. Esta é a história de Luiz Gonzaga e de Gonzaguinha, e de um amor que venceu o medo e o preconceito e resistiu à distância e ao esquecimento. Direção de Breno Silveira. Estreia dia 26 de outubro nos cinemas. Termina aqui o Frequência RP. Este programa é produzido pela área de Relações Públicas da Jetscom, Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Para críticas e sugestões de pauta, nos contate pelo e-mail frequenciarp@unicinos.br. Visite nossa fanpage pelo site facebook.com/unicinosrp. O nosso blog unicinos.br/blog/relações-públicas E o nosso Twitter @rp_unicinos. Coordenação Geral da Jetscom, professora Thaís Furtado. Coordenação da Área de Relações Públicas, professora Nadege Lomando. Supervisão e orientação da Área de Relações Públicas, Mariana Batista. Produção: estagiários de Relações Públicas, André Gomes, Jéssica Fabro, Monique Matos, Natália Jacques e técnica de Franciele Arnold. A cada quinta-feira para do mês, você pode ouvir um novo Frequência RP no canal youtube.com/rpagex. E encerramos ao som da banda Dom Alcatre com a música Padrinho. Ei, padrinho, eu não pude impedir. Está na sala e quer entrar. Diz que vem sozinho e armado e eu não pude evitar. Ei, padrinho, eu vi pela janela. Aposto que não quer ir ver 5 dos nossos no jardim. Acabaram de morrer. Até parece um tornado ou beleza transbordou. Mas eu estouro de um
Termina aqui o Frequência RP.